Vamos lá, aula 2, curso de Geometria Plana, Axiomas de Incidência e Ordem. Na aula de hoje, vamos falar sobre os axiomas de incidência e ordem. Vai ser o primeiro conjunto de axiomas. Na aula passada, nós discutimos o que é um axioma, um postulado, né? São afirmações que a gente aceita sem exigir uma dedução. Então, nessa aula, teremos o nosso primeiro conjunto de afirmações que aceitaremos para desenvolver a geometria. São os axiomas de incidência e ordem. Definiremos segmento, semi-reta, semiplano e vamos fazer algumas proposições envolvendo esses conceitos. Os primeiros axiomas, então, os de incidência. O primeiro afirma que qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Então esse é o primeiro axioma do nosso curso. É a primeira afirmação, o primeiro fato geométrico que a gente aceita, a familiaridade aceita sem exigir uma demonstração. Aceitamos e de fato temos intuição de que isso é verdadeiro, temos a familiaridade com esse fato de que qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Observação é que nesse momento, reta a gente assumiu como conceito primitivo, então aceitamos a noção de reta e também aceitamos a noção de pertinência, de pertence, né? Então, quando dizemos que pontos pertencem à reta, sabemos o que é reta, aceitamos o conceito de reta, aceitamos o conceito de pertencer e aceitamos o axioma. Qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem a essa reta e pontos que não pertencem à reta. Observe que nesse contexto, todos os elementos que aparecem nesse axioma, nesse postulado, são elementos que já temos conhecimento prévio. E será assim no decorrer de todo o curso. As afirmações são sobre elementos ao qual já temos um conhecimento prévio. Nesse caso, a noção de reta e a noção de pertinência. Então, o primeiro axioma, qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem a essa reta. Então, a partir de agora, esse fato está estabelecido e aceitaremos e usaremos ele em todo o decorrer do curso. Outro axioma, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Informalmente, nós falamos que dois pontos determinam uma reta, né? Então, ponto, conceitos primitivos que assumimos, pontos distintos, significa que eles são diferentes, não são o mesmo ponto. Então, dados dois pontos distintos, existe uma única reta, aceitamos reta como os conceitos primitivos que os contém. Então, o axioma de incidência número 2 é o axioma de determinação da reta. Dois pontos distintos determinam uma reta, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. A partir disso, podemos então fazer a definição de pontos colineares. Pontos pertencentes a uma mesma reta são chamados colineares. Eu quero chamar atenção aqui para a essência da nossa discussão, né? Nós estamos fazendo uma definição acerca de elementos ao qual nesse momento temos familiaridades. Aceitamos a noção de ponto como conceito primitivo, aceitamos a noção de reta e a noção de pertinência. Então, pontos pertencentes a uma mesma reta são, e agora introduzimos, né, esse conceito de colineares, essa nova palavra colineares, e ela fica bem definida agora. A noção de pontos colineares está definida sem ambiguidade, envolvendo os elementos ponto e reta. Então, pontos pertencentes a uma mesma reta são chamados colineares. Terceiro axioma de incidência, dados três pontos distintos não colineares, existe um único plano que os contém. Se pontos colineares são pontos pertencentes a uma mesma reta, logo pontos não colineares são pontos que não pertencem a uma mesma reta, ok? Não estão alinhados, não estão numa mesma reta, e eles determinam um plano, ou seja, existe um único plano que os contém. Informalmente, a gente diz que três pontos não colineares determinam um plano. A partir disso, nós definimos a noção de coplanares. Pontos pertencentes a um mesmo plano são chamados coplanares. Então,
Perceba que nós estabelecemos 3 axiomas e 2 definições. Os 3 axiomas de incidência, qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem a essa reta. Dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Dados 3 pontos distintos não colineares, existe um único plano que os contém. Pontos de uma mesma reta são chamados colineares e pontos pertencentes a um mesmo plano são chamados coplanares. Então, formalmente, estamos começando a construir a nossa teoria, a nossa geometria, através de conceitos primitivos, axiomas e definições, ok? Uma vez que isso está bem entendido, preciso, nós podemos então fazer alguns desenhos, e como foi dito na aula anterior, os desenhos servem para fomentar a nossa intuição. Então, olha esse primeiro desenho. Então, está aqui esse pedaço aqui, né? Representa uma reta. Então, temos aqui pontos pertencentes à reta e pontos não pertencentes a essa reta. Isso é o que afirma o axioma 1. O axioma 2, né, de incidência, 2 pontos distintos determinam uma reta. Dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. É importante destacar aqui essa unicidade da reta, né? Então, só tem uma reta passando por esses 2 pontos distintos. E 3 pontos não colineares, ou seja, que não estão numa mesma reta. É o caso desses 3 pontos. Existe um único plano que o contém. A unicidade aqui também se faz presente nesse desenho. Então, esses 3 desenhos representam simbolicamente, geometricamente, os 3 axiomas de incidência. A partir disso, então, podemos fazer mais uma definição. 2 retas distintas que têm um ponto em comum. Diz que elas se intersectam ou se cortam naquele ponto. Então, 2 retas se intersectam ou se cortam naquele ponto quando elas possuem um ponto em comum. 2 retas distintas, né? E temos então a primeira proposição do nosso curso, que 2 retas distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto. Perceba que essa proposição envolve os elementos discutidos anteriormente, a noção de retas, a noção de ponto e a noção de intersecção que acabamos de definir. Então, a afirmação é que 2 retas distintas ou não se intersectam, ou se caso elas se intersectam, essa intersecção tem que ser feita em um único ponto. Isso é uma proposição, exige uma demonstração, e vamos então para discutir essa demonstração, a dedução desse fato. E então aqui está a proposição: 2 retas distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto. Antes de fazer a dedução, vou discutir uma nova maneira de fazer dedução, de demonstração. É a conhecida demonstração por absurdo. A demonstração por absurdo parte do seguinte princípio: nós temos que demonstrar um fato, e para verificar a validade, deduzir a validade desse fato, a demonstração por absurdo, o nome absurdo, né, envolve, né, a seguinte questão: a gente assume que o fato não é verdadeiro. Então, queremos mostrar que algo é verdadeiro, aquela afirmação é verdadeira. O que fazemos é assume que ela não é verdadeira. E se a partir de assumir que ela não é verdadeira, nós chegarmos em um absurdo, então o fato necessariamente tem que ser verdadeiro. E o que seria um absurdo? Uma contradição com o que já está estabelecido. Por exemplo, alguns dos axiomas. Os axiomas são verdades que assumimos. Então, se ao fazermos um argumento por absurdo, chegarmos a uma situação que contradiz os axiomas que está estabelecido, esse é um caminho para a demonstração por absurdos. Geralmente, numa teoria, quando não se tem muitos, está começando a teoria, né, a demonstração por absurdo se faz presente. Então, vamos fazer a demonstração desse fato: 2 retas distintas ou não se intersectam, ou caso se intersectam em um único ponto. Tá? Então, vamos começar assim, ó. 2 retas distintas. Então, vamos começar considerando 2 retas distintas. Uma questão também que é bom ter em mente nesse momento é que é sempre bom tentar escrever um texto, fazer um texto não com todo
Não precisa ser um texto gigante, mas um texto que fique claro qual que está sendo a argumentação, tá? Então, ó, duas retas distintas, então vamos começar considerando duas retas distintas. Então vamos começar assim, sejam, e aí retas a gente denota com letras minúsculas, né? Então eu vou chamar aqui de M e R. Comecei a construir o meu argumento. Sejam M e R duas retas distintas. Ok? Bom, a afirmação diz que ou não se intersectam, tá? Ou se intersectam em um único ponto. Se R e M não se intersectam, não temos o que fazer, né? Porque elas não se intersectam. A afirmação envolve o fato de que elas se intersectam, tá? E o interessante também aqui é que elas são retas distintas, tá? Então, se elas não se intersectam, não temos nada a se fazer. Então, vamos supor que elas se intersectam. E o que nós temos que demonstrar? Que é em um único ponto. Então, vamos começar o argumento por absurdo. O que seria absurdo? Eu vou contradizer o fato, eu vou negar o fato de que elas se intersectam em um único ponto e vou supor, então suponha, por absurdo, que as retas M e N se intersectam em dois pontos distintos. Então observe que eu estou começando uma argumentação por absurdo. E eu até deixei claro isso quando eu escrevi suponha por absurdo. Tá? Então suponha por absurdo que elas se intersectam em pontos distintos. Então eu estou negando o que eu quero provar e com a, a vontade de chegar num absurdo, né? Então eu quero chegar num absurdo, tá? E que absurdo é esse? Né? Então eu estou supondo então que as retas distintas se intersectam em dois pontos distintos. E isso é um absurdo, pois já temos um fato estabelecido que é o axioma de incidência número 2, que dois pontos distintos, dados dois pontos distintos, existem uma única reta. Então, observe que o fato que construímos, né, a argumentação por absurdo, contradiz o axioma de incidência número 2. Dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Mas na nossa argumentação, né, suponha por absurdo que M e N se intersectam em dois pontos distintos. Então podemos até fazer um desenho aqui, né, para você ver a situação do absurdo, né? Então tem a reta M e aqui você temos a reta N. Então tem aqui dois pontos distintos. Então a reta M passa por esses dois pontos distintos e aqui a reta N passa por esse ponto. Mas se ela também deveria passar por esse outro ponto aqui, porque é essa a nossa suposição por absurdo, né? Se intersecta em dois pontos distintos. Então ela teria que de alguma forma virar aqui e passar, né, por esse outro ponto. Então olha, o desenho ficou algo tanto quanto absurdo, né? Então suponha por absurdo que M e M se intersectam em dois pontos distintos, logo, pelo axioma de incidência, colocar assim I2, que nós chamamos de I2, né? As retas M e N são iguais. Então vamos novamente, ó. A reta M e N se intersectam em dois pontos distintos, mas o axioma I2 fala que dois pontos passam uma única reta. Então, por axioma I2, as retas M e N são iguais. Absurdo. Então aqui, absurdo. Absurdo, pois M e N são distintas. Dá uma olhada, ó.
duas retas distintas, tá? Então, ao negar o fato de que elas se intersectam em um único ponto, assumimos então que elas se intersectam em dois pontos. Mas o axioma de incidência diz que dois pontos determinam uma única reta. Então, se existe uma outra reta n que também passa pelos dois pontos, que é a reta e, mas essas duas retas têm que ser iguais. Isso gerou um absurdo, porque a nossa hipótese, né, é que as retas são distintas. Então, um absurdo, pois m e n são distintas. Logo, então, qual que é a conclusão da demonstração por absurdo? Eu vou colocar, então, portanto, m e n se intersectam em um único ponto. Então essa foi a primeira demonstração do nosso curso, demonstração feita por absurdo, e chegamos num absurdo utilizando os fatos já estabelecidos, nesse caso o axioma de incidência, de que dois pontos determinam uma única reta. Bom, agora vamos então para o segundo conjunto de axiomas dessa aula, que são chamados axiomas de ordem. Os axiomas de ordem são axiomas que referem-se a pontos pertencentes a uma mesma reta. Então, o primeiro axioma afirma que, dados três pontos distintos de uma reta, um deles localiza-se entre os outros dois. E a partir disso a gente define o principal conceito, o importante conceito de segmento. Então, um conjunto constituído por dois pontos A e B e por todos os pontos entre A e B é chamado de segmento AB. Os pontos A e B são chamados os extremos ou extremidades do segmento. Então, temos o ponto A, o ponto B e todos os pontos entre A e B. É o que chamamos de segmento AB. E a noção de estar entre é dada pelo axioma de ordem 1. Então, dados três pontos distintos, um deles localiza-se entre os outros dois de uma mesma reta. Então, segmento é o conjunto dos pontos constituído por A e B e os pontos entre A e B. Podemos então definir também semi-reta. Então, se A e B são pontos distintos, o conjunto constituído pelo segmento AB e por todos os pontos C, tais que B encontra entre A e C, é chamado semi-reta de origem A, contendo ponto B, e a notação, a representação é essa daqui, S, subíndice AB. Então, está aqui a representação de uma semi-reta. Então, a semi-reta, né, dados dois pontos A e B, então a semi-reta de origem A e passa pelo ponto B, é o conjunto de todos os pontos constituído pelo segmento AB e pelos pontos C, tais que B encontra-se entre A e B. Então, os pontos C estiver para o lado de cá, por exemplo, o ponto B está entre A e C, então é o segmento AB, e todos os pontos que está entre os pontos C, tais que B está entre A e C, então essa aqui é a semi-reta SAB. Observe que A e B determinam duas semi-retas, né? A semi-reta de origem A e passa pelo ponto B, mas também a semi-reta de origem B que passa pelo ponto A. Tá? Ambas essas semi-retas contêm o segmento AB. Então, dada essa definição de semi-reta, entendida essa definição de semi-reta e o axioma, primeiro axioma de ordem, a gente pode fazer uma proposição, uma afirmação sobre semi-retas, é que para semi-retas determinadas pelos pontos A e B, nós temos que a união é a reta determinada pelos pontos A e B e a interseção é o segmento, tal qual o desenho mostra. Vamos discutir então essa proposição. Então, está aqui, para semi-retas determinadas por dois pontos A e B, tem-se que a união é a reta que contém os pontos AB. Podemos denotar assim, né? Retas estamos denotando com letras minúsculas. Podemos denotar RAB, subíndice AB, para indicar que é a reta que passa pelos pontos AB. Então, ao unir as duas semi-retas SAB e SBA, temos a reta que passa pelo ponto AB. O desenho, né, está indicando isso, né? Então, dado aqui a semi-reta SAB, é essa para cá.
A semirreta SBA é essa para cá. A união das duas é a reta. E a interseção das duas é o segmento AB. O desenho dá essa noção, porém, como já foi argumentado, dito anteriormente, o desenho não garante a demonstração, é preciso que se faça um argumento lógico. E eu acho que agora é um bom momento para a gente relembrar a noção de união, né, a definição de união e interseção. A união é uma relação entre conjuntos, né? Então, a gente pode entender que reta aqui é um conjunto dos pontos, né, que a contém. Então, a união, por definição, né, um ponto pertence à união se ele pertence, por exemplo, um ponto X pertence à união dos conjuntos P e Q, se X pertence ao conjunto P ou se X pertence ao conjunto Q. Então, estou fazendo aqui uma explicação, a parte da demonstração que nós vamos fazer aqui. Então, esse aqui é um adendo, é um lembrete, tá? E a interseção, um ponto X pertence à interseção se ele está nos dois conjuntos simultaneamente. Então, X pertence a P inter Q, se X pertence a P e X pertencente a Q. Então, a união é o conjunto dos pontos que está num conjunto ou no outro. Pode estar só em um, pode estar só em outro, pode estar nos dois ao mesmo tempo. A interseção exige que esteja simultaneamente nos dois. E para mostrar que a igualdade entre conjuntos, mostrar que o conjunto P é igual ao conjunto Q, nós precisamos mostrar que o conjunto P é um subconjunto de Q e que Q é um subconjunto de P, aqui é a noção de inclusão, tá? E como é que a gente mostra que o conjunto P é um subconjunto de Q, que o P está contido em Q? Pegamos um elemento em P e concluímos que esse elemento também está em Q, tá? E para mostrar que o conjunto Q está contido em P, pegamos o elemento em Q e mostramos que esse elemento está em P. E se então P está contido em Q e Q está contido em P, então eles são iguais. Então foi uma breve revisãozinha sobre união, interseção e igualdade de conjuntos. Então a união é o conjunto dos pontos que está em um, está em outro ou está nos dois simultaneamente, ou está nos dois. A interseção é o conjunto dos pontos que tem que estar em ambos os conjuntos simultaneamente. E para mostrar que um conjunto é igual ao outro, a gente precisa mostrar que um está contido no 1 e o outro está contido no 1, tá? Então foi só uma breve revisão. E o que a gente quer mostrar aqui é que para semirretas determinadas pelos pontos A e B, temos que a união é a reta e a interseção é o segmento. Então vamos fazer a demonstração do item A. Então nós começamos argumentando, vamos construir então o nosso argumento. Começamos então considerando a reta, né? Vamos mostrar então, nós temos que mostrar que então, ó, temos que mostrar duas inclusões. Temos que mostrar que a união SAB, união com SBA, está contido na reta RAB e também que a reta RAB está contido na união SBA, união com SAB, tá? Então vamos mostrar a primeira inclusão. Então começamos assim, ó. Seja C um ponto pertencente à união SAB, união com SBA. Estou fazendo primeiro esse daqui, né? Ó. Temos que concluir que esse ponto C também pertence à reta RAB, tá? Mas veja, como SAB e SBA é constituído por pontos da reta, né? Então, SAB e SBA são constituídos por pontos de RAB. Então, porque olha, não é a reta que passa por AB, né? Então, o ponto C pertence a RAB. Essa primeira é facinha, é mais imediato, tá? Por outro lado, vamos provar agora a segunda.
Ou seja, vamos fazer essa daqui. Pegar um ponto na reta e mostrar que ela está no segmento. Esse ponto está no segmento. Então, vamos lá. Por outro lado, seja C pertencente... Vou começar assim. Por outro lado, se C pertencente a R, a B, ok? Então, né, o que que a gente tem? Vamos pensar um pouquinho, ó. Os pontos C, A e B. Então, C, A e B são pontos da reta RAB, ok? Então, são pontos da RAB. Então, está aqui, né, a reta RAB. O ponto C é um ponto aqui. O que que o axioma de ordem fala? Vamos voltar e verificar o que que o axioma de ordem fala. Primeiro axioma de ordem. Dados 3 pontos distintos de uma mesma reta, tá? Um deles localiza-se entre os outros dois. Dados 3 pontos distintos de uma mesma reta, um deles localiza-se entre os outros dois. Então, esse ponto C que estamos argumentando, estamos utilizando aqui, né, pertencente à reta R e a B, C, A e B estão numa mesma reta. Então, esse ponto C, A e B, que são distintos, né, então eles... somente um está entre os outros dois. Então, note que nós temos 3 possibilidades. Então, eu vou colocar assim, ó, pelo axioma de ordem O1, vírgula, temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que o ponto C está entre a B. O ponto C poderia estar aqui. Então, C está entre A e B. Ok? A segunda possibilidade é que o A está entre B e C, ou seja, o C estaria para o lado de cá. O A está entre B e C. Perceba que eu estou usando o axioma que determina um ponto está entre, né? Tá? E a terceira possibilidade seria que o B está entre A e C. Nesse caso, o C estaria para o lado de cá. Ok? Bom, no primeiro caso, que o C está entre A e B, se o C está entre A e B, tá, ele pertence ao segmento AB. Nós definimos, né, o segmento AB como os pontos, né, que está entre AB e denotamos, né, assim, AB, o segmento AB, né, tá? Mas se o C está entre o segmento AB, então o C pertence às duas semirretas, né, SAB união com SBA, porque por definição a semirreta é constituído também pelo segmento, né? Se o A está entre B e C, que é o segundo caso, então o C pertence à semirreta SBA. Se ele pertence a uma, ele pertence à união. C pertence a SBA, união com SAB. E no terceiro caso, se o C pertence a... Se o B está entre a C, que é esse terceiro caso, então o C pertence à semirreta SAB. Se ele pertence a uma, então ele pertence à união dos dois. SAB, união com SBA. Então, qual que é a conclusão? Em qualquer um dos casos, portanto, em qualquer um dos casos, o C pertence à união, SAB, união com SBA. Eu posso terminar aqui porque o argumento acabou, né? Porque, olha, mostramos na primeira situação que se o ponto C pertence à união das semirretas, então ele está na reta. Esse basta ver que a semirreta é constituída pelos pontos da reta, né, AB. E o segundo, então, o ponto, se o C está na união, então ele está na reta, então SAB união com SBA está contido na reta RAB.
Por outro lado, se o C pertence à reta, então nós concluímos que ele pertence à união. Então, o que a gente conseguiu mostrar é exatamente essa inclusão, essa igualdade do item A. O S, a união das semi-retas está contido na reta, e a reta está contido na união das semi-retas. Então, esse foi o argumento, usamos o axioma de ordem. Eu vou deixar o item B para você fazer como exercício, para você tentar praticar. Lembre só agora que você vai utilizar a interseção. Você vai fazer um argumento bem parecido, porém agora você tem que concluir que esse ponto tem que estar nas duas semi-retas simultaneamente, consequentemente ela vai estar no segmento AB. Então é um bom momento para você revisar o que fizemos até agora e tentar demonstrar esse item B. Vamos então agora para o segundo axioma de ordem. Axioma de ordem, então, são os axiomas que envolvem pontos de uma mesma reta. Então, o segundo axioma de ordem afirma que, dados dois pontos distintos A e B, existe um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. O desenho é bem sugestivo, né? Então, dados os pontos A e B, sempre existe um ponto C, de maneira que C está entre A e B, e existe um ponto D, de maneira que o B está entre A e D. Então, esse axioma de ordem, de fato, nos dá uma consequência de que o segmento de reta possui uma quantidade infinita de pontos. E é imediato, eu vou deixar para você escrever, eu vou explicar. Porque, olha, então qualquer dois pontos distintos de uma reta, existe uma infinidade de pontos. Ou seja, dados dois pontos distintos, né, então o segmento AB possui uma infinidade de pontos. Por quê? Considere o segmento AB. O axioma 2 fala que entre A e B existe um ponto C intermediário a AB. Agora considere o ponto AC. São pontos distintos. Entre A e C existe um outro ponto pelo axioma O2. E você vai utilizando esse argumento. Então teria um outro ponto aqui no meio. Entre esses dois pontos teria novamente um outro ponto. Então o axioma O2 vai dizendo que sempre que você pega dois pontos, você pode pegar um ponto intermediário. Pega novamente esse ponto e o ponto intermediário, existe um outro ponto. Novamente, então, num pedacinho de reta, num segmento, existe uma infinidade de pontos pelo axioma O2. Então, essa é a proposição e a demonstração, essa que eu acabei de falar, e vou deixar para você escrever. E o corolário, olha só a noção de corolário, né? É uma consequência imediata dessa proposição, que uma reta possui infinitos pontos, tá? Ora, dados dois pontos de uma reta, a proposição afirma que o segmento possui infinitos pontos, né? O axioma O2. E esse segmento está contido na reta. Simples assim. Pela proposição, existe uma infinidade de pontos entre dois pontos de uma mesma reta. Os segmentos é constituído por dois pontos de uma mesma reta. Então, o segmento possui infinitos pontos pela proposição e, consequentemente, a reta possui infinitos pontos porque o segmento está contido na reta. Então, esse axioma de ordem, o axioma 2, né, dá dois pontos distintos, sempre existe um ponto entre, e também existe um ponto D, tal que A está entre A e B, A e D, tal que o B está entre A e D, né, nos diz ali que existe uma infinidade de pontos, infinitos pontos num segmento e, consequentemente, infinitos pontos numa reta. Então, podemos agora definir o conceito de semiplano. Definimos segmento, semirreta e agora semiplano. Então, uma reta M, tá? Seja M uma reta, A e B pontos que não pertencem a essa reta. Então, aqui está a reta M, tá? Então, pegamos A e B, pontos que não pertencem a essa reta. Dizemos que A e B estão do mesmo lado. Se o segmento que liga A e B não toca a reta M, não intercepta a reta M, então olha esse desenho. Então olha só, a reta M está aqui.
pega os pontos A e B, o ponto A e B, o segmento por A e B não toca a reta M, então o A e B está do mesmo lado, diferentemente do ponto C. Então o ponto A e C estão de lados opostos, porque a semi-reta, o segmento que liga A e C, necessariamente deveria intersectar a reta M. Tá? Então, seja M uma reta e há um ponto que não pertence a M, o conjunto constituído pelos pontos M e por todos os pontos B, tais que A e B estão em um mesmo lado da reta M, chamado semiplano, determinado pela reta M, contendo ponto A, representado assim por PMA. Né? Então, se tem uma reta, a reta divide o plano em dois semiplanos. Tá? E a maneira formal de definir isso é essa definição. E precisamos então da noção de o segmento, né, não está, o ponto A e B está de um mesmo lado da reta M. Axioma de ordem número 3 é que uma reta M determina exatamente dois semiplanos, cuja intersecção é a reta M. Então a reta divide o plano em dois semiplanos. Tá? Esse é o axioma de ordem número 3. Bom, então vimos na aula de hoje os axiomas de incidência, os axiomas de ordem, definimos a noção de segmento, reta, semirreta e semiplano e vimos as duas primeiras proposições e o primeiro corolário desse curso. Obrigado, até a próxima aula.